começar. Boa noite. A gente vai falar sobre o exercício do método dos quadrados mínimos, que consiste em uma técnica de aproximar certas medidas que nós possuímos, de forma com que a gente consiga obter alguma aproximação dessas medidas e que nós consigamos representar algum fenômeno físico conhecido ou que a gente ainda quer conhecer. Então, levando essa motivação, foi isso que nós tivemos como motivação para o desenvolvimento do trabalho, que foi chegar nessas aproximações dessas medidas e conseguir descrever como que ela está se comportando. E assim diminuir os erros o máximo que conseguir, né, através dessas técnicas. Então, tomando como exemplo esse exercício, onde foram amostradas 9 pessoas, e entre as idades de 25 a 29 anos. Então, a gente coletou as alturas e os pesos. Então, no eixo X foram colocadas as alturas correspondentes às pessoas e o peso foi colocado no eixo Y. E a partir desses dados, foi possível construir esse gráfico de dispersão e podendo concluir, assim, que da relação linear entre a altura e o peso que existe. Conforme vai aumentando, a altura vai aumentando também o peso. Nesse exercício B, ele pede para ajustar uma reta que descreva o comportamento do peso em função da altura. Para isso, a gente também vai fazer a construção e análise do gráfico. O que é esse ajuste de curvas? É uma verificação de uma equação conhecida que se aproxima melhor desses pontos tabelados, ou seja, é a melhor reta que se ajusta esses pontos utilizando o método mínimos quadrados. Com isso, a gente vai pegar uma função de f de x, onde o peso vai estar em função da altura, né? Ou seja, P é igual ao f de altura, e com isso vai ser feito o ajuste da reta que melhor descreve esse comportamento. Nessa figura, a gente consegue visualizar que relacionando o peso em função da altura se aproxima uma reta. Não é necessário que passe por todos os pontos, pois é apenas uma simplificação e é somente uma aproximação. É possível visualizar em seguida que a gente consegue realizar esse melhor ajuste minimizando os erros. Como que a gente vai minimizar esses erros? A gente vai fazer a somatória das distâncias entre os pontos tabelados, que são nomeados de xi, menos os valores estimados, que são o f de xi, ambos elevados ao quadrado, devido a possíveis cancelamentos entre as diferenças entre os pontos, tendo um somatório igual a zero. A gente evita isso elevando eles ao quadrado. Sendo assim, a gente tem que determinar uma função que tenha o menor erro possível, ou seja, a menor diferença entre esses pontos. O menor erro ocorre onde o erro é mínimo, ou seja, a gente tem que calcular as derivadas parciais. A gente vai tomar como base o f de xi, a equação da reta. E isso a gente vai substituir nessa equação, nesse conjunto de equações, a equação da reta, para obter o erro mínimo. Uma vez que a medida do erro é uma função quadrática, o mínimo irá corresponder às suas derivadas iguais a zero. Ou seja, a gente tem os valores de A e de B, que são valores desconhecidos. E a gente vai fazer a derivada parcial do erro em relação a A e em relação a B. E assim a gente vai conseguir um conjunto de equações, como mostrado nesse sistema 1, que a gente vai ter os valores de x e de y obtidos pelo tabelamento e os valores de A e B que a gente vai obter logo em seguida. Aqui a gente consegue visualizar que os valores de x e y, eles estão no plano cartesiano e a gente consegue fazer as somatórias deles. Aí a gente vai pegar o eixo x, elevar ao quadrado e multiplicar o eixo x pelo eixo y. Em seguida, a gente vai substituir naquele sistema de equações 1, com os valores de x ao quadrado, as somatórias de x i ao quadrado, a somatória de xi, e aí a somatória de x vezes o y, e o n vai ser o número de elementos que constitui a tabela. Neste caso, a gente tem uma quantidade de 9 elementos. Em seguida, a gente vai conseguir calcular esse sistema pelo método de Gauss.
aonde a gente vai fazer o escalonamento. A gente vai tomar o A como a matriz principal e o B vai ser o vetor dos termos independentes. E a gente vai fazer essa transformação matricial, conseguindo chegar em um sistema de equações. Esses sistemas de equações foram nomeados em equação 1 e equação 2. Pela equação 2, conseguimos obter diretamente o valor de B. Com esse valor de B, conseguimos substituir na equação 1 e obtemos o valor de A. Em seguida, a gente consegue obter o melhor ajuste da reta pelos pontos por essa função. O exercício C pede para estimar o peso de uma pessoa com 1,75 m de altura e estimar a altura de uma pessoa com 80 kg. Por meio da equação do exercício B, é possível a gente obter valores e alturas de peso para qualquer pessoa, por meio da função f de x é igual a 52,757 vezes x menos 20,078. Assim, a pessoa com uma altura de 1,75 terá um peso aproximadamente de 72,24 kg e uma pessoa com 80 kg terá uma altura de 1,89. No item D, ele pede o ajuste da reta que melhor descreva o comportamento da altura em função do peso, assim como é demonstrado aqui no gráfico de dispersão, onde o eixo x é o peso em quilos e no eixo y a altura. Nesse exercício, a gente vai utilizar os mesmos passos do método mínimos quadrados, que foi utilizado no item B. Então, a gente vai, pelos dados da tabela, a gente consegue determinar. Então, a partir dessa tabela, a gente, então, vai efetuar o cálculo, vai pegar o eixo x, elevar ao quadrado, fazer a sua somatória, e também multiplicar o eixo x pelo eixo y, e também realizar a sua somatória. Com essas somatórias, a gente vai substituir aqui nessas equações, ao lado, e o n vai continuar sendo 9, que é a quantidade de elementos da nossa tabela. A gente, então, com esse sistema de equações, a gente tem a intenção de determinar os valores de A e B, né? Então, formamos esse sistema que será resolvido pelo método de Gauss. O que foi feito aqui? A gente calculou cada termo da linha 1 foi multiplicado por esse valor de 0,01381 e foi subtraído por cada termo da linha 2 e substituiu-se na linha 2, obtendo esse resultado aqui em vermelho. Assim, a gente consegue, então, determinar diretamente o valor de B. Então, aqui, com o valor de B, a gente substituiu na equação 1 para determinar o valor de A, e assim obtemos a equação que melhor representa esses dados. No item E, ele pede para resolver o C, mas com uma nova função, e assim comparar os resultados. A gente utilizou a função de ajuste da reta, y, e os valores para a pessoa 1, com 1,75 de altura em metros, e 80 quilos para a pessoa 2, conforme os dados da anterior. Para a primeira pessoa, com 80 quilos, a gente estimou a altura dela, chegando a um resultado de 1,87 metros. Já para a pessoa 2, a gente estimou o peso dela, chegando a um valor de 72,14. É importante a gente perceber que percebeu que os valores são os mesmos da questão anterior, do item C, pois uma função é inversa da outra, e diferenciando-se apenas pelo arredondamento. Como vocês podem ver na questão C, 72,24 e a altura 1,89.